ao vivo para todo o Brasil, 7 horas e 29 minutos. Sou o professor Jax, diretamente aqui da sede do Sempre Jax. Conquiste seu X e se faça muito feliz. Vamos nós! Começando mais uma super live hoje com Anderson Veloso. E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estou no ritmo aqui da música. Valeu, vamos nós. O Anderson está chegando aqui na área. Boa noite, Anderson. Boa noite você que está chegando. Passando mais uma semana de lives impactantes. Essa semana com grandes palestrantes profissionais daí da área de coach e tudo mais. E aí? Diga, Jack! Beleza, meu amigo? Eu vou bem, você? Eu vou bem também. Yes! Tem que ser, meu amigo. Apesar dos pesares, a gente tem que estar sempre assim, conquistando nosso X e fazendo muito feliz. Com certeza, Jax! E as novidades? Como é que está Belo Horizonte? Ó, menina, aqui tá... Tava até bom, assim, no ranking do problema da doença, do vírus, né? Mas parece que o prefeito falou, olha, se não der jeito, vai acabar fechando tudo. Fechou tudo de novo? Ainda não chegou a fechar, porque a gente estava fazendo o dever de casa, mas eu acho que o pessoal está um pouco relaxado e relaxando. Este que é o problema. Fazer o quê? Nossa, mãe. Aqui em Teresina também foi adiado para mais para frente. Era para finalizar agora esse período, ficou para julho. E aí, quando chegar em julho, vão avaliar novamente, agosto, setembro, e aí vai, meu pai do céu. Mas vamos que vamos. Por enquanto, vamos nós aqui trabalhando no mundo online, se precavendo. Eu estou aqui, ó, estou sempre com minha máscarazinha, saio daqui, já coloca a máscara. Só... A minha não está aqui perto, não. Se for na porta da rua, já estou com a máscara. Meu amigo, que bom você estar aqui conosco na nossa semana de lives impactantes, de comunicação impactante, na verdade, de comunicadores. Estou muito feliz por você ter aceitado esse convite. Você é o primeiro aqui, o primeirão, porque tinha que ser você, que você é uma pessoa, um grande comunicador da área da comunicação, da oratória. Eu falei, rapaz, o Anderson tem que estar lá. Tomara que dê tudo certo para ele ser o primeiro. Que maravilha que deu certo. Sem dúvida. Eu te agradeço, né, pela consideração, pelo convite. Estamos aqui para falar do que a gente mais gosta, comunicação. Beleza. E enquanto eu coloco o tema aqui para fixar, aproveite e se apresente aí para a galera que ainda não te conhece. Gente, vocês ainda não conhecem o Anderson, mas a partir de agora vocês vão saber quem é essa figura, esse grande profissional, grande amigo, e vão também poder segui-lo para poder aprender muito sobre oratória e comunicação. Se apresente aí, grande Anderson. Obrigado, Jax. Gente, é o seguinte, eu sou de formação publicitário e jornalista. Eu me pós-graduei em marketing já há algum tempinho. Eu trabalho em televisão desde 1990, ou seja, quem está nos assistindo tem muita gente que nem tinha nascido ainda. Mas eu comecei em rádio um pouco antes, em 1986. Então, de lá para cá, eu tenho feito muitos eventos como mestre de cerimônia, como palestrante. Eu tenho feito muitos vídeos. Eu trabalhei durante 16 anos numa emissora aqui em BH, que a gente vendia produtos e serviços diretamente no ponto de venda. Hoje em dia, muita gente faz aquela venda de telefone, né, pela internet, mas nesse caso eu ia no local, nos lugares, vendia veículos, vendia, enfim, várias outras coisas. Então, de lá para cá, eu continuo fazendo isso. E agora, nesse mundo VUCA, que é o volátil, incerto, ambíguo, complexo, estamos nele. Não vamos falar do mundo VUCA aqui, mas estamos nele, né? A gente, com certeza, tem que ensinar as pessoas a também utilizar essa super ferramenta que é o telefone celular, que é a câmera, para que a pessoa também possa se vender através dessa nova para algumas pessoas, tecnologia, Jax. Isso, exatamente. E faz algum tempinho, como você falou, que já trabalha nessa área da comunicação, né? Por que você resolveu entrar, Anderson, nessa área aí? Porque você me falou uma vez que começou, parece, com engenharia elétrica, alguma coisa diferente, não tinha nada a ver não, né? Era uma outra área. Não, deu um piquezinho aí. Eu cheguei a fazer 3 anos e meio de engenharia elétrica e não concluí. Eu quase fui engenheiro eletricista.
mas eu Nossa, não concluí. É porque eu fazia os dois. a internet sua que está parando um pouquinho. Opa, Tá vamos lá. dando uma variação. Pronto, voltou. Eu acho que foi É, aí. eu tenho visto que de vez em quando essa internet me deixa um pouco na mão aí. Mas, Mas vamos nós, vamos lá. então Você olha está me só. falando que fez um Então, período, uns períodos de engenharia elétrica, né? eu fiz seis períodos. Foram Nossa. 3 anos e meio de engenharia elétrica. Então, muita gente falou assim, por que você parou e tal? É porque não tinha nada a ver comigo. A sorte é que eu fazia os dois cursos juntos. Aí eu fazia junto, aí eu consegui parar um e continuar o outro. Ah, tá certo. Aí se encontrou na publicidade, na comunicação. Ô, Jax, eu sempre fui locutor, né? Então eu comecei a trabalhar com locução desde não ter a voz definitiva. Quando a gente cresce, né, tem aquela questão da puberdade. Então eu Aham. brinco que eu gostava muito de brincar de locução. Porque eu Sim. via as pessoas achavam legal. Aí Deus me deu a locução, Deus me deu a voz, Deus me deu a possibilidade. Eu falei, opa, então é isso. Na verdade, eu já trabalhei em agências, mas foi muito pouco. A minha paixão sempre foi estar à frente, ou de áudio gravando, né, locução, ou de vídeo, fazendo apresentações de televisão, comerciais. E foi aí que eu me apaixonei pela instrução. Porque como mestre de cerimônia, eu apresentava os palestrantes. Senhoras e senhores, agora, diretamente do Piauí, Jax! Aí Aê! fazia aquela coisa toda e tal. Aí eu via que muita gente tinha problemas de timidez, eu não sabia onde é que colocava a mão, a questão do semblante deixava claro que ele estava amedrontado. Eu falei, gente, eu vou ensinar esse pessoal a fazer bonito. Foi aí que eu comecei a estudar. Eu comprei Ih, eu estou gaguejando. Comprei. Acontece. Estou nervoso, até parece. Eu comprei um livro do Dale Carnegie, que foi o meu Aham. primeiro livro. Então foi aí, eu estudei e tal, porque o mais bacana de tudo é o que eu via na prática o tempo todo. Falei, gente, é isso aí que não deve fazer, ou é isso aí que deve fazer. Foi aí que eu comecei a desenvolver a minha primeira participação em sala de aula foi no Senac aqui em BH. Foi no Senac não como instrutor de oratória, e sim instrutor de marketing pessoal. Olha que interessante. Porque não tinha possibilidade, não tinha vaga para falar sobre oratória. Falei, não, eu quero entrar. Aí eu fiquei de 2003 a 2008 falando sobre marketing pessoal. Foi uma experiência riquíssima, muito boa. Muita gente me encontra que fez esse curso comigo, fala, nossa, mas foi demais e tal. E realmente, quando eu faço um negócio, eu entro de cabeça, eu me dou ao máximo, porque é aquilo que a gente sempre fala, né? A pessoa nos contrata, então você tem que oferecer ainda mais do que aquilo que eles pagaram. Porque aí eles ficam com aquele brilho no olhar, que aquele brilho que a gente tem que transferir para o outro, né? E que ele também fique com brilho no olhar para falar de você. Fala, putz, eu fiz um curso com esse camarada. Nossa, esse camarada é gente boa, é bacana e ainda é bom de serviço. Então pronto, é por aí Não mesmo. basta apenas falar, você tem que impactar. É, Falo demais sobre isso. com Que certeza. bacana. E então é interessante, você trabalhando então um bom tempo com marketing pessoal, eu também trabalhei muitos anos com marketing pessoal no Senac. Olha só a coincidência. Olha, ó. Mas tem tudo a ver, porque o marketing pessoal com a oratória e a comunicação tem tudo a ver, porque aí onde está o teu marketing. Se você não se comunica bem, você tem que falar bem, você vai perder muitas oportunidades, não é isso, Anderson? Sem dúvida, e eu deixo claro que marketing pessoal, que eu inclusive falo no meu curso, é o seu comportamento humano mais a sua aparência. Se você não tem um bom comportamento, mas tem uma aparência razoável, eu considero um marketing pessoal negativo. Agora, se você tem um bom comportamento, mas não tem uma boa aparência, eu também considero negativo. O ideal é que você tenha um bom comportamento e uma boa aparência. Quando eu falo aparência, não estou falando para você estar de terno e gravata o tempo todo, mas condizente com aquilo que você vai fazer. Você vai apresentar um evento, como é que você vai? Quem é que vai te assistir? Então, que você saiba para exatamente estar bem vestido naquele momento. E até, de repente, com uma camisa igual essa minha aqui,
camisa normal, de meia, que a gente fala, de malha, pode ser para esse momento também. Então, que você tenha a possibilidade de juntar as duas coisas, ter um bom comportamento e uma boa aparência. Claro, deixando sempre claro que marketing pessoal é um conjunto de um tanto de coisa para te divulgar pessoal e ou profissionalmente, né? Exatamente. E quando você fala da questão da aparência, tem gente que confunde. Ah, mas nossa, eu não nasci bonito na foto. Não, é questão de você estar bem arrumado, né? Estar bem trajado para aquela ocasião. Né? Exatamente, dependendo de cada lugar, não é isso? O Jax, eu falo o seguinte, quando você vai fazer uma apresentação, você tem que estar, no mínimo, bonito na fita. Literalmente, bonito na fita, que eu falo assim, pelo menos que você, né, se prepare para aquele momento. Né? Eu vi que você está muito mais bem preparado do que eu. Eu estou meio assim e tal. Não, eu comprei um perfumezinho, uma camisa bacana, arrumei o cabelo, maquiagem. Mas olha só, uma outra coisa que eu acredito que seja interessante, principalmente nesse mundo de lives agora, o pessoal que está nos assistindo aí deve concordar comigo. Não necessariamente só você está bem, mas assim, num lugar interessante também para fazer a sua live. Porque tem gente que insiste em colocar um monte de coisa atrás que acaba sendo poluído. Aí o cara não sabe se... Olha, eu acabei de ver uma live agora, não vou falar por questão de ética, mas tem uma pessoa que está na frente de uma mulher com seios de fora atrás. Eu printei a tela e vou te mostrar. E é uma pessoa famosa. Aí eu fico pensando, será que não está dando um tiro no próprio pé? Ou seja, o cara fica o tempo todo olhando para aquilo que está atrás e, de repente, ele pode desviar um pouco a atenção. É tudo aquilo que a gente faz, Jax, muitas vezes, não sei se já aconteceu com você. Vamos supor que você tenha uma camisa e nessa camisa tem um bolso. A camisa é branca e tem um bolso. Eu sempre gosto desse exemplo. Exatamente. Só que antes de chegar para fazer a sua palestra, você recebeu um santinho ou então uma propaganda na rua. Essa propaganda é feita assim, com uma nota qualquer dobrada, que parece uma nota de 100. Só que é uma propaganda. Aí você vai e dobra e coloca no bolso. Você fica o tempo todo fazendo a sua apresentação e todo mundo fica te olhando e fica prestando atenção. Gente, o que tem naquele bolso? Será que é R$100? Será que é... Ou seja, você leva a concorrência para você. Tem gente que insiste, por exemplo, aqui eu vou te mostrar, ó. Você sabe o que está escrito, mas nem todo mundo sabe o que está escrito aqui. Vamos supor que eu fico fazendo uma apresentação e eu estou o tempo todo assim, aí o cara vai falar, é bem ag, o que é bem ag, gente? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois que eu vou e tiro a camisa, aí tá ao contrário, eu vou ler para o pessoal, né? Fale bem agora. Ah, por que você não falou isso antes? Ou então, por que você já não foi dessa forma e tal? A gente tem que tomar cuidado, senão a gente leva concorrência para a nossa própria apresentação. Onde está a questão dos detalhes, não é isso, Anderson? Nós que trabalhamos com oratória, comunicação, a gente se preocupa muito com a questão. É um pequeno detalhe, pode ser no teu slide, na tua roupa. Ontem eu estava com meu óculos, ainda bem que eu tenho esse aqui que consegui me arrumar hoje. Esse aqui é um antigo. Mas o meu ontem quebrou, aliás, antes de ontem quebrou a perninha. E aí o que acontece? Imagine que eu vou fazer uma apresentação. Eu ainda fiz uma live com ele, mas só que ficava me incomodando o tempo todo, tem que ajeitar o óculos, tá? Porque só amanhã que eu vou mandar arrumar. Então, às vezes, é esse pequeno detalhe que vai chamar mais atenção do teu público, que é o vício de linguagem, é o né, é o óculos, é uma postura que não é legal, adequada. Por isso que é importante observar e se atentar a esses pequenos detalhes, né, Anderson? E muita gente acha que é frescura, não é. Ô, Jax, eu adoro fazer uma outra comparação, você já me conhece há algum tempo, você sabe que eu gosto de fazer isso. Por exemplo, quando você vai dirigir um carro, se você estiver indo de um lugar para o outro, no carro você tem que saber passar marcha, você tem que saber olhar para todos os lugares, você tem que sentar de uma forma confortável. Agora, você tem que principalmente se preocupar de onde você vai, para onde você vai. Então, são várias variáveis na oratória igualzinho. Não adianta nada você só achar que com a história na cabeça você vai contá-la. Não é por aí. Você tem que ter todo um contexto, não só na história, mas também o posicionamento onde você vai estar presencialmente, que eu estou falando, a questão da gesticulação, a questão da face.
Então, são várias variáveis. Eu não estou falando isso para amedrontar aquelas pessoas que estão agora nos assistindo e querem falar melhor cada vez mais. Não, é só para prestarem atenção. Não adianta nada você contar uma boa história engraçada com a cara. É que, olha, eu estou morrendo de rir. Não tem congruência. Aí não dá, é tiro no pé. Verdade, e tem tudo a ver com o FBA, que eu falo bem agora. Então, aproveite agora, quem ainda não conhece, ele é, gente, Gente, aproveita, manda aí, ó, teu aviãozinho, manda esse aviãozinho para os teus amigos, manda pelo menos para uma pessoa. E esse coraçãozinho aí que você vai apertar aqui, é porque aí o Instagram vai perceber, uau, essa live é bacana, tem dicas legais. Vamos ver o que é que está acontecendo lá, o que é que essas pessoas estão conversando. Porque nesse momento, se você olhar aí a tua tela do Instagram, está lotado de lives. Então você vai escolher aquela que realmente é muito importante, nesse momento tem umas dicas legais. Então, coraçãozinho para os seus amigos seguir também. Então, antes de você falar do FBA, tem uma pergunta aqui. Marketing pessoal é um sinônimo de formalidade? Existem profissionais que perdem a credibilidade da harmonia por ser muito rígido em sua comunicação? Sim ou não? Muito rígido, que não se mexe, não se movimenta, engessado e tudo mais. Boa noite, estamos aqui hoje para falar com o seu Anderson Veloso, professor de oratória. Não combina mais não, né, Jax? É incrível. Olha só, esse tipo de pergunta me leva muito à comparação. Quando você olha aqueles antigos locutores, se você notar, os locutores antigos são aqueles locutores, senhoras e senhores, estamos aqui para falar, não sei o quê. Só que agora mudou. Eu adoro duas pessoas que eu vou falar aqui. Se você não segue, pode seguir. Se as pessoas que estão nos assistindo ainda não conhecem, acredito que conheçam. Um é o Thiago Leifert. Independente se é Big Brother ou não, estou falando o profissional Thiago Leifert. Ele, na frente das câmeras, ele manda muito bem. E ele está nessa escola atual, que é a escola da descontração, do improviso, de brilho nos olhos, de falar com naturalidade, né? Naturalidade. Falou tudo, falou tudo. Naturalidade. Ele como homem, a mulher, Fernanda Gentil. São duas pessoas que eu gosto muito de evidenciar como pessoas que, olha, aprenderam na marra, aprenderam no campo de batalha. Eu lembro a Fernanda Gentil como repórter de uma das Copas. Fazia flashes assim, o povo estava lá treinando, ela, pá, e tal, não sei o quê. Se acontecesse alguma coisa, a gente me desculpa, caiu o sinal, não estou ouvindo. Cara, naturalidade. Eu me lembro muito bem, eu já tenho uma certa idade, que eu assistindo Cid Moreira, assistindo Sérgio Chapelin no Jornal Nacional, cara, se tivesse algum problema, você tá louco, eles ficavam transtornados. Hoje não, hoje o William Bonner já tá não sei o quê. Por quê? Porque o mundo mudou. Então essa questão de ser sisudo já era. Ok, estamos fazendo estamos ao vivo. E se errar, vai errado. Você tem como consertar? Maravilha. É assim que é no palco também. No palco, nós estamos o tempo todo com possibilidade de errar. Por quê? Porque a gente é feito para isso também. Agora você tem que saber acertar. Por isso que o Rony Carvalho está perguntando aqui, qual seria a melhor estratégia para aprender a atenção durante uma apresentação mais longa? Usando a naturalidade e também o que mais? Fala, Harrison. Diga lá. Variar o VVT. Tchan, tchan, E é isso. Explica aí o que é o VVT para essa galera. O VVT é o quarto passo do meu método. Vou por passo um a um. O que você acha? Vamos logo falar do FBA. Então, pega papel e caneta, gente. O Anderson Veloso é o criador do método FBA, autor do livro Fale Agora, o Cálice para Sempre. Falando nisso, eu deixei meu livro na biblioteca, mas tá aí, ó, tá aí o livro, eu tenho o meu autografado, o livro que é best-seller nacional, internacional. Esse livro é sensacional, cheio de dicas, informações na área de história, de comunicação. Ele é best-seller aqui em casa, mas com certeza, aqui em casa já é. Daqui a pouco vai ser também. Olha no Brasil e no mundo, é um sucesso. Mas o antes, é verdade, ele está modesto aqui, mas é um grande sucesso esse livro. É um dos mais vendidos aí. Então você está aqui diante de um grande autor, palestrante, conhecedor de comunicação e oratória, que já falou aí para milhares e milhares de pessoas, apresentar TV, apresentador de TV, de rádio, propaganda, e ele é criador desse método aí chamado FBA. Então explica aí agora para explicar para a galera anotar tudo aí e ficar atenta para impactar aí na comunicação.
Então, olha só, se você tem interesse em conseguir este livro, você pode entrar no andersonveloso.com.br e você vai encontrar dicas do livro, ou seja, por que vale a pena você ter o seu livro e, obviamente, me pedir o livro para que eu possa fazer uma dedicatória, um autógrafo e mandar para você. A postagem é por minha conta. Ele custa R$ 35, a postagem é por minha conta em qualquer lugar do Brasil. Já tem gente aí. Eu quero o meu autografado. Oba! Entra lá no meu site, andersonveloso.com.br, a gente se fala. Vamos lá, passo a passo, são 5 passos do meu método FBA. Por que FBA? Parece FBI. Parece, mas não é. FBA é de fale bem agora. Primeiro passo, tchan, 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 tchan. FBA, primeiro passo, querer é poder. Tome nota, querer é poder. Jackson, eu costumo dizer que se você não tiver vontade, nem a rua você atravessa. Então você tem vontade de fazer uma live? Tem vontade de falar para mais de uma pessoa? Tem vontade de encantar todas as plateias? Então está no primeiro passo. E dentro desse primeiro passo, eu falo muito sobre autoconhecimento, que você saiba quem você é para saber até onde você pode ir. Falo também de autoestima elevada. Por que é importante você ter autoestima elevada? Se você não deixar claro que se gosta, como é que você vai convencer o outro? Outra, autoconfiança elevada. Então, autoconhecimento, autoestima, autoconfiança. Se você não demonstrar que está com ela elevada, como é que você vai fazer com que o outro confie naquilo que você está falando? Não é isso? E também, neste passo, eu falo sobre a timidez. Gente, tem um tanto de pessoas que não falam porque são tímidos ou acham que são tímidos e tal. Aí o tempo passa, é por isso que você me fale bem agora. Não perca grandes oportunidades. Sabe quando você trabalha em algum lugar, só que você tem vontade de mudar de área dentro da empresa que você já está, só que você não fala para ninguém como é que as pessoas vão descobrir, senhoras e senhores. Não tem jeito, a gente ainda não consegue ler a mente, apesar de que alguns acham que sim, mas tudo bem. Então, olha só, primeiro passo é esse, querer é poder. É o primeiro passo do FBA. Autoconhecimento, timidez, no caso, o controle da timidez, autoconfiança e autoestima. Segundo passo, posso falar? Pode. Segundo passo tem a ver com a história que você vai contar. Agora, vem cá. Você tem alguma coisa a dizer? Tem. Com certeza tem. Sabe uma coisa que eu sempre falo, Jax? Falo assim, gente, olha, vá reunindo várias histórias e exemplos, porque daqui a uns 5 anos vão te perguntar o que você estava fazendo durante a pandemia. Aí você já tem algo a dizer. Tchan, 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 tchan. O que você faz no seu dia a dia de trabalho? Tá sem trabalho? O que você faz no seu dia a dia em casa? Como é que foi as suas últimas férias que você passou? Viajou? Como é que foi? Então, 5 anos atrás, você tem filho, não tem? Com certeza, história você tem. Então, no segundo passo saiba o que você vai dizer. Se prepare com começo, com meio e com fim. Com a introdução, com a argumentação e com a conclusão da sua história. Dica X, não esqueça da cerejinha do bolo na história que você vai contar. Porque você vai envolvendo todo mundo e no final, tchan, aquela cerejinha do bolo maravilhosa. Então que você tem a possibilidade de saber o que vai contar no segundo passo. Terceiro passo, senhoras e senhores, era uma vez. Tem que saber contar a história que você sabe. Porque se você não souber contar, você tem a famosa didática. Jax, eu sempre lembro dos meus professores de faculdade. Gente, como eles sabiam só para eles. Como eles sabiam só para eles e não sabiam ensinar. Então, o terceiro passo tem a ver com a didática. Como é que você vai contar aquela história que você domina? Claro que você se lembra muito bem como é que foi a pandemia, o que você fez ou não fez durante esse tempo todo. Agora, como é que você vai contar? Sabe aquela cereja do bolo que eu falei? O que é a cereja do bolo? Qual que é a história que você vai deixar
para contar para o final, para envolver. Tipo aquela história assim, pois é, isso aqui. Agora você não sabe da maior. Isso tudo aconteceu por causa disso, disso e daquilo. Aí todo mundo, e tal, aquela história. É o cara que sabe contar piada. O cara que sabe contar piada, ele tem a didática, ele tem um time, ele faz com que você fique sorrindo sempre e no final ainda se morra de tanto gargalhar. O bom comediante é assim. Você vai rindo de tudo que ele vai fazendo e ainda guarda uma super risada para o final, porque aí você já não tem nem estômago, você já vai se desmanchando na cadeira ou na poltrona quando você assiste um cara desse jeito. Então, olha só, a primeira parte é conhecer você e saber que é capaz ou não, através do autoconhecimento, da vontade e tal. Segundo, é ter uma boa história para contar. Se tiver a cereja do bolo, sensacional. O terceiro é... Antes de você ir para o terceiro passo, Anderson, nesse terceiro passo é a questão do storytelling, contar boas histórias, sabendo envolver as pessoas, ou seja, pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser um caso que aconteceu com você, uma festa que você participou, um mico que você pagou, todo mundo tem essa historinha para contar, né? Com certeza. Você falou de storytelling, é uma forma bonita de falar contação de histórias, né? Exatamente, que está muito na moda, as pessoas precisam... Tem cursos específicos só para ensinar pessoas a contar boas histórias e envolver todas as plateias. Então já temos o primeiro, o segundo e o terceiro passos. Agora, o quarto passo, o quarto e o quinto são realmente a cereja do bolo do meu método. Porque se você pensar, o quarto passo tem a ver com o seu VVT. Como é que é? V e T. V de volume, V de velocidade e T de tom. Vou falar rapidamente sobre tudo. V de volume. O que é o volume da nossa voz? Eu estou falando aqui num volume. Se eu quiser gritar, eu vou aumentar o meu volume. Se eu quiser sussurrar, eu vou diminuir o meu volume. Muita gente confunde com o tom. Tom é outra coisa, já eu falo para você. Então, volume nada mais é do que intensidade. Eu quero fazer com que o cara do outro lado da rua me escute, então eu tenho que falar num grande volume para que ele possa assistir. Muitas vezes, já aconteceu inclusive um fato engraçado dessas histórias que a gente tem como profissional. Eu fui fazer um evento e aqui em BH esqueceram de fazer o tal do empenho do sistema de som para aquele evento de uma secretaria. Eu fui apresentar alguns palestrantes que vieram inclusive de fora. Olha só, eu apresentei no gogó, tinha mais ou menos umas 100 pessoas na frente, mas o meu texto era pequenininho. Senhoras e senhores, agora eu vou convidar para que esteja aqui... Não tinha microfone? Não tinha microfone. Aliás, tinha microfone, mas não estava funcionando, porque não tinha caixa. As caixas não estavam ligadas. Eu fiquei com dó do pessoal, porque eu, igual eu falei, o meu texto foi pequenininho. Senhoras e senhores, agora eu vou convidar para que fale sobre a influência da... Isso e aquilo, quase que eu falei qual era o segmento. Enfim, aí a pessoa foi e falou. 40 minutos sem microfone para 100 pessoas. Tadinho, deve estar rouco até hoje. E olha, vale a pena você fazer um estudo de onde você está, para saber qual que é o volume que você vai falar. Se vai falar num lugar pequenininho, você não precisa gritar, você não precisa soltar muito a voz. Se você vai falar num lugar maior, aí você tem que pedir, claro, um microfone, para que você possa ser ouvido por todos. Afinal de contas, você merece encantar o tempo todo e fazer com que as pessoas te escutem. É aquela história, né? A velhazinha surda que está na última fila tem que te ouvir, tem que te entender. Então isso é volume. Nada mais é do que intensidade de ar que sai dos pulmões e passa pelo aparelho fonador. Velocidade, que é o segundo V, tem a ver com o ritmo da sua fala. Você tem a possibilidade de falar bastante rápido, aí as pessoas não vão te entender, ou devagar demais, que pode ficar muito enfadonho também. Então, o volume e a velocidade tem que ser médios, né? Tem que ser média a velocidade e médio tem que ser o volume também. Nem de mais e nem de menos. Agora, muitas vezes, eu acredito que você também faça isso, Jax. Quando você quer chamar a atenção para alguma palavra do seu texto,
você trata exatamente de trabalhar isso aí. Gente, eu não sei se você sabe mais, o Jax é um cara espetacular. Porque além dele ser muito bom no que faz, é um cara gente boa. Ou seja, eu estou vindo andando, de repente eu vou passar por um quebra-mola, como se eu estivesse falando assim, gente, eu não sei se você sabe, mas o Jax é um cara do bem total. Por causa disso, aí eu volto na velocidade que eu estava. Então, muita gente utiliza a mudança de velocidade como uma estratégia para chamar a atenção durante a fala. Eu me lembro muito, na época de escola, de primária, né, que eu te falei que eu sou um pouquinho antigo, tinha muito da professora fazer isso em sala de aula, não com a velocidade, mas com o volume. Ela começava a falar num volume mais baixo, aí falava, ai, gente, que diabo, que ela tá... Aí todo mundo ia se calando. A sala estava um barulho danado, ela falava, não, mas agora tem uma prova que não sei o que, não sei o que. O quê? Hein? Prova? Oi, oi. Aí todo mundo se calava para a gente ouvir o que ela estava falando. Estratégia da professora, a didática da professora. Então, já falei do primeiro V, que é o volume, do segundo V, que é a velocidade. Agora está na hora de falar de tom. Por que eu falei que muita gente confunde volume com o tom? Porque tem gente que fala assim, ah, ele falou num tom muito baixo que ninguém ouviu. Na verdade, ele não falou num tom baixo, ele falou num volume baixo. Um tom baixo é falar grosso. Tom alto é falar fino. Então, que você tenha a possibilidade de mudar o tom, mudando o tom da sua fala, da sua voz, você tem a possibilidade de encantar. Quando alguém te falou assim, ah, como é que eu faço para prender a atenção de todo mundo? Ô, Jax, eu dou aula de 16 horas, até curso de 24 horas. Claro que não seguidos, né? De 3 dias, por exemplo, de 8 horas. E as pessoas não dormem, as pessoas não cochilam. Por quê? Porque eu fico variando o VVT o tempo todo. Eu vario o volume, a velocidade e o tom, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Para deixar gostoso de ouvir, para deixar interessante, para deixar claro que eu estou aqui motivado e estou com interesse que todos fiquem motivados também. Que é aquela velha história, motivação vem de dentro, então eu tenho que deixar claro que eu estou motivado para que você se motive também, aquela história toda. Então, só revendo aqui o quarto passo, volume, velocidade e tom, para que você possa variar. E muitas vezes, quando a gente fala no tom, eu gosto muito de evidenciar a questão da monotonia. Se você for no dicionário, veja o que é monotonia. Você vai ver que é alguma coisa enfadonha, que é algumas coisas sem graça, enfim. Mas se você pegar a palavra monotonia, monotom, é falar no mesmo tom. Falar no mesmo tom fica enfadonha, mais ou menos assim. Eu estou agora aqui para falar com o Jax, porque a gente sabe que comunicação é muito importante para a gente. Agora, se eu não mudar o tom, pelo amor de Deus, dá para ser... Dá a impressão que eu sou um GPS? Aí não pode. Vire à direita. Ave Maria. É. Você tem que pegar o outro caminho, esse caminho está errado. Então, olha só, esse é o quarto passo, que é a questão de você caprichar na sua comunicação verbal, variando o VVT. Quando uma pessoa te liga e te confirma lá alguma coisa, ou te convence a comprar algo, é porque ele soube variar o VVT. É o cara do atendente do call center, por exemplo. Ninguém está vendo, mas ele te convence através da voz dele, né? Então esse é o quarto passo. E o quinto, não menos importante, quinto passo tem a ver com a comunicação não verbal. Show. Gente, você fala em muito, só com a sua expressão, só a forma que você está... Quantas e quantas vezes, é isso aí, tia. Eu me divirto, eu gosto muito de ficar observando. Eu falo bastante profissionalmente, porque no dia a dia eu sou mais escutatória do que oratória. Então, muitas vezes eu fico observando. Quando eu vou a uma festa, por exemplo, eu fico vendo as pessoas conversando. Você dá para notar quem é que está com interesse. Se tem interesse entre as partes, se é mulher, homem, homem com homem, fazendo negócios ou não. Né? É só olhar que você sabe que você tem ali a possibilidade de fazer uma leitura corporal daquelas pessoas. O Corpo Fala, que é aquele livro clássico, deixa claro isso, né? Então, que você também capriche e muito. Quando eu falo em não verbal, eu chamo atenção para o seu posicionamento. Você vai fazer uma live, tudo bem, então você tem que se posicionar. Aqui não tem muita coisa para mexer.
Agora, se você tiver de forma presencial, você tem que saber onde é que você vai. Tem gente que tem mania de passar entre o data show e a tela. E outra, o Jax, acontece que o cara vai e para. Aí tá escrito assim, CP Jax com X, aí o X tá na testa do cara. Pô, cara, você não desconfiou que tem um negócio na sua cara? Eu já vi isso acontecer. Viu? Tá vendo? Então, assim, por isso que eu estou te falando, são várias variáveis. Você tem que saber de tudo um pouco. A melhor coisa é fazendo. Ah, deixa eu fazer, porque para eu aprender é mais ou menos assim. Então tem a ver com o posicionamento que você tem no palco ou aqui numa live. Vou fazer sábado uma live para uma eu não posso falar ainda, mas é comercial. Depois eu vou passar para vocês. É uma marca chique. Então eu vou fazer o comercial, vão ser 2 horas falando de veículos e possibilidades e tal. Então assim, é bem legal. Então aquele posicionamento, um dia antes, eu vou saber onde é que eu vou ficar, qual que é a deixa legal, enfim, tudo que para a gente realmente treinar para ficar tudo bacana. Então além disso tem a questão da postura. Você que é professor, você que é instrutor, você que é palestrante, você tem que ter uma certa postura dele. Não adianta você só ser. Você também tem que parecer. Então, muitas vezes, onde você está, você tem que estar com aquela postura bacana, para que a pessoa fale, opa, estou querendo comprar alguma coisa desse cara. Nem que seja a própria sugestão dele, dica dele. Por quê? Porque ele tem uma postura. E tem gente que me pergunta, qual que é a melhor postura? A postura que transmite elegância. Até sentado, onde você estiver, se transmitir elegância, está vendendo você ali. Olha o seu marketing pessoal. Não é? Então, além disso, você tem então um posicionamento, tem a postura, gesticulação, Jax. Nessa época de live que a gente vê sua carinha, muitas vezes a gente não consegue gesticular como a gente gostaria. A não ser que tenha, né, só o corpo todo e você está sozinho na live, tudo bem, pode ser e tal. Mas no dia a dia, no presencial, olha, é bacana demais. Você tem que saber que é a legenda da sua fala, que está aí para complementar a sua comunicação. Tem gente que acha que tem que falar assim, com a cabeça e também com a gesticulação. Não é por aí. Você tem que fazer uma coisa complementar à outra. Você tem que fazer a gesticulação para que possa melhorar a sua comunicação. Estou aqui, gente, 1, 2 ou 3 vezes. Para isso que todo mundo olha, opa, que bacana. É como se fosse os lábios, né? A leitura labial. Aliás, nessa época de pandemia, eu estou sofrendo pra caramba, Jax. Vou te confessar. Fala aí. Por causa da máscara. Hoje eu estava no supermercado, aí na hora de pagar, a menina tá assim. Como é que é? Ela tem uma máscara aqui, ainda que é negócio de astronauta, né? Ela tá querendo saber se era no crédito ou no débito. Não entendeu nada. Porque quando eu falo com as pessoas, eu tenho mania de olhar para os lábios das pessoas. Por quê? Porque eu me garanto que eu estou vendo e 100% sem ruído na comunicação. Porque eu estou olhando para a boca, eu tenho facilidade de ler os lábios, então eu ouço e ainda olho para a boca. Se por acaso passar um carro barulhento na hora, eu não ouvi o que a pessoa está falando, mas se eu estiver olhando para a boca, a Aninha está aí, a Aninha fez o curso comigo, olha, ela está morrendo de rir aí. Ó. Então é mais ou menos assim, é exatamente o que acontece por aí. Se por acaso você tiver a possibilidade de se comunicar de todas as formas, é o melhor mesmo. Então que você tenha um todo harmonioso. E para encerrar a questão do não verbal, que eu já falei, do posicionamento, da postura, da gesticulação, da face. A face. Qual que é a sua face? Muitas vezes você está feliz, mas não demonstra. Aí é aquilo que eu falei da incongruência. Então não adianta. Que você tenha a possibilidade de estar com vontade ali. Eu adoro cantar a música, aquele trecho da música do Gil. O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, ou seja, nesse lugar aqui, fazendo a live com você, Jax, é o melhor lugar do mundo, agora, aqui, eu tô inteiro, eu tô aqui, atento, tô focado, tô querendo... cara, porque tem gente que tá aqui, mas tá lá em Marrakech, putz, tá lá... É mais ou menos assim, você tem que prestar atenção nisso. E para fechar, a aparência, né? É aquilo que a gente já falou, que você foi convidado para falar para alguém,
cara, vá no mínimo bem arrumado. Arrumado que eu falo assim, condizente com aquilo. Vamos supor que você vai falar assim para uma moçadinha de skatistas no sábado. Ah, então você vai com uma bermuda, mas vai de um jeito assim que chame atenção visualmente também. E agrade, porque no mínimo as pessoas que estão na frente estão investindo o próprio tempo. No mínimo, o próprio tempo em você. Claro que se for algo pago, melhor ainda. Ou seja, é mais que você ainda tem que fazer, tem que falar, tem que agradar e encantar a E todos. tem que impactar. Com certeza, com certeza. Então é isso, para que você seja impactante, que você tenha a possibilidade de seguir passo a passo, que você tenha vontade, que você tenha história, que saiba contar a história, que capriche na variação do VVT e capriche na comunicação não verbal. Aí você vai impactar. Pronto, meu amigo. É Falei show. demais. Agora, só que além de tudo isso, que foi sensacional essas dicas, sensacionais, na verdade, Anderson tem que treinar, não é isso? Olha, a prática é tudo. E tem gente que me pergunta assim, mas espera aí, mas eu só vou falar se por acaso tiver fulano de tal na plateia. Ou só vou falar se não tiver fulano de tal na plateia. Começa a fazer um monte de acordos na cabeça, né? Ou seja, autossabotagem pura. Aí eu falo, gente, o artista de teatro, ele não escolhe a plateia, não. Então, que você tenha a possibilidade de treinar sempre para encarar todas as plateias. Você falou bem, eu adoro fazer a comparação com uma ferramenta, que é o martelo. A Ana está aqui e sabe muito bem disso. O martelo, para você ficar bom e não acertar mais no seu dedo, você tem que fazer. Ah, mas de repente acerta. Claro que vai acertar. Para você ficar bom, muitas vezes você vai acertar. Então, que você faça várias vezes. Para andar de carro, para andar de bike, para ser bom nisso ou naquilo, você vai ter que praticar. É experiência, é vivência, com certeza. Senão, Senão vai fazer feio. Como eu fiz na minha primeira apresentação. Eu falo muito sobre isso no Conta. método de comunicação. Até os meus primeiros vídeos também eram péssimos. Enfim, então quando eu fui fazer a minha primeira apresentação, foi terrível. Eu estava nervoso, eu estava com a boca seca, as pernas trêmulas, eu não sabia por onde eu olhava, eu tinha vício de linguagem porque faltava treino. Então é isso que tem que fazer, né? Hoje nós trabalhamos com oratória, comunicação, ficou algo mais comum, mas todos nós passamos por esse processo lá atrás, passo a passo. E aí tem muita gente que pensa assim, ah, mas eu quero calma, um passo a passo, é um passo de cada vez. Agora tem que praticar para realmente fazer a diferença, né? Com certeza, Jax. Oh, maravilha. E Anderson, tem algumas pessoas que estão participando aqui, deixa eu ver se tem perguntas aqui. Eu acho que algumas pessoas colocando. Ó, o Rômulo colocou o seguinte, muitas vezes o parecer vende até mais do que o ser. Você parecer realmente, né, que é um grande profissional, parecer que está seguro, parecer que tem confiança de transmitir aquele conteúdo, parecer que realmente é uma pessoa de credibilidade, por mais que por dentro você esteja, ai meu Deus do céu, e agora? Mas pareça, né? Tem que parecer, não é isso, Anderson? Exatamente, Jax. O Rômulo tem tudo a ver. Olha só, eu nas minhas palestras eu falo assim, gente, internamente você pode até estar com um piriri. Um piriri. Assim, nossa, tá tudo ruim e tal. Eu costumo dizer, inclusive, na minha palestra eu conto que eu trabalhei como mestre de cerimônia no dia do falecimento do meu pai. Então, assim, só eu sabia como é que estava aqui dentro. Então, é aquela velha história. Treine até qual que é o semblante que você tem que fazer. Use o espelho. Tem gente que fala assim, ah, como é que você consegue? Gente, é treinando, eu não tenho o que fazer. Então, muitas vezes, igual o Rômulo está falando aí, às vezes o parecer vende muito mais do que o ser. Agora, você não vai conseguir enganar a sua plateia o tempo todo. Você, no começo, pode até agradar visualmente. Agora, de repente, você abre a boca e começa com muitos vícios de linguagem, uma voz não condizente com a pessoa que você é. Porque, afinal de contas, eu nunca digo que a voz é algo preponderante, não. Todo mundo pode fazer uma boa apresentação. A gente conhece alguns políticos aí que têm vozes que não são muito boas e nem por isso, né? Enfim. Mas
Muitas vezes você vê uma pessoa grandona e tal, de repente ele vai abrir a boca, tá falando assim e tal, não sei o quê. Mas se ele tiver um bom conteúdo, daqui a pouco as pessoas até esqueceram. Acontece muito também, eu inclusive entrevistei uma vez o Beto Chaves para falar sobre o sotaque. Porque eu falei, ô Beto, mas é a questão do sotaque, não te atrapalha quando você está fora do Nordeste? Ele, não, pelo contrário. Com o sotaque as pessoas vão lembrar aqui da minha região, vão pensar nas praias, vão pensar como é que a gente atende bem todos os turistas. Eu falei, gente, é por aí mesmo. E eu sempre digo o seguinte, olha, muitas vezes não tem jeito de mudar o sotaque, então vai com o sotaque mesmo, agora encante pela sua história, pelo seu conteúdo. Com certeza os caras vão sair de lá encantados pelo que você ensinou, compartilhou, suas experiências, aí vai. Exatamente. Show de bola, Anderson. Ó, quem está na área aqui, o nosso amigo Paulo Sérgio Burer, que é lá do Rio Grande do Sul. Bate! Vai, Uriel! Aninha, um abraço para você, Jaqueline. Eu vi que tinha uma outra pergunta aqui agora. Ah, encontrei. Felipe Rocha, ele perguntou o seguinte: para ter um bom marketing pessoal e flexível, eu tenho sempre que criar rapport, independente do meu tipo de público? Será que eu tenho que criar uma conexão, uma sintonia em todos os lugares? Se você não criar rapport, se você não criar sintonia, se você não tiver uma conexão com o seu público, você não vai falar com ele. Eu costumo dizer muitas vezes, Jack, se você talvez também fale muito nas suas aulas, que primeiro a gente tem que se vender, depois a gente vende qualquer outra coisa. Não estou falando que você vai vender de tudo, não. Mas primeiro, se você quiser dar até para o seu filho, vamos supor que você tem alguma coisa para falar para o seu filho, se você não estiver se vendendo ali com boa experiência, com uma boa prática, ele vai falar assim, não estou comprando isso não, porque eu te vi fazendo uma coisa que é diferente daquilo, ou seja, aquela história de liderar pelo exemplo. Então também acontece. Então muitas vezes você tem que se vender primeiro para depois dar uma boa sugestão, uma opinião, vender um produto ou um serviço. Então sempre digo, uma vez, Jax, eu vi uma definição de venda que eu adorei. Venda nada mais é do que transferência de autoconfiança. Como assim? Transferência de autoconfiança. Eu estou confiando aqui. Opa, estou aqui confiando que o meu livro é muito bom. Eu gostaria que você comprasse. Estou confiando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou transferir esta minha autoconfiança para que você fique autoconfiante o suficiente para adquirir meu livro. Então, mais ou menos funciona isso com qualquer outro produto também. Se você conseguir transferir essa autoconfiança da sua confiança para que o outro seja autoconfiante o suficiente, pode adquirir o seu produto ou o seu serviço. Engraçado isso, né? Show, sensacional. E uma dica X valiosa. Você tem que demonstrar essa autoconfiança em qualquer coisa que você vá fazer. A sintonia, como o Felipe perguntou aí desse rapport, para quem não sabe o que é rapport, é a sintonia, a conexão, é para realmente você conseguir fazer com que as pessoas... gostei desse cara, gostei dessa mulher, gostei desse rapaz, desse palestrante, professor, vendedor. E aí que vai entrar a comunicação, o método FBA. Muitas vezes o cliente ou o público ele só vai ficar confiante, convencido pelas suas ideias, pelo seu produto, depois que ele entende que você criou esse rapport. Mostrou essa credibilidade, essa autoconfiança. Não é isso, Anderson? Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu. Eu estava numa cidade no interior de Minas. Eu fui lá dar uma palestra sobre atendimento, que é um outro tema que eu falo, não muito igual ao de oratória, mas eu também falo, gosto bastante, que tem tudo a ver com o que a gente fala, enfim. Sim. Aí eu estou lá nessa cidade e dando vários exemplos, eu gosto muito de falar, você já está notando, né? Enfim. Aí falando e tal, não sei o que, alguém chegou para mim assim, mas espera aí, você está falando de coisas assim, poxa, até parece que você conhece, até parece que você é daqui. Eu falei, e sou. Eu estava no norte de Minas, eu estava na minha cidade, que é Montes Claros, e eu fui e sem falar com ninguém que eu era de lá, não comecei a palestra falando sobre isso exatamente por causa disso que eu ia falar no final, e acabaram perguntando e a cerejinha do bolo. Poderia ter sido essa, como foi essa, a cerejinha do bolo, porque eu falava de uma forma tão pontual. Por exemplo, eu vou muito na cidade de Três Lagoas, que fica no Mato Grosso do Sul. Lá tem um Cristo que ele é assim, ó, um Cristo assim, ó. Em vez de ser o Cristo Redentor, né, ele é assim, para cima, né? Aí a primeira vez que eu fui lá, eu fiz uma foto, como você também gosta, né, de fazer fotos, eu fiz uma foto do pôr do sol desse Cristo. E eu coloquei
na primeira página, no primeiro slide do primeiro dia que eu fui lá. Por quê? Eu conheci a cidade um dia, no dia seguinte eu fui dar aula. Deu tempo de fazer isso. Então eu coloquei. Automaticamente, quando eu coloco aquela foto, eu me conecto com aquela plateia que está ali. É o rapport que a gente comentou aí, que o Felipe falou. Exatamente essa conexão, essa sintonia. Por isso que eu falo, gente, você é palestrante, chegue antes, converse com a plateia, de repente você vai colher ali algumas boas histórias que com certeza, a bem autorizada, né? Você pode, inclusive, contar essas histórias. Ah, gente, eu estou aqui, olha, lá no fundo, ali, ó, perto tem um pessoal ali que é não sei o quê. Aí você fala de onde é, se não sei o quê. Porque muitas vezes o cara fala, opa, ele realmente está atento, está dando essa vontade de ver, porque ele, poxa, ele pesquisou, olha que legal e tal. Gente, é por aí. Não, olha, não adianta, você tem que se vender primeiro para depois você vender qualquer coisa. Exatamente. E falando em rapport, Felipe, que está aí, ou os demais, tem uma aula que eu dei no sábado, só falando de rapport, 40 minutos, eu explicando como você pode criar rapport com qualquer pessoa e em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, tem várias dicas legais. Tá aí no meu feed, depois você dá uma olhadinha. Foi no último sábado agora que eu dei essa aula. Anderson, 1 hora contigo passa muito rápido, rapaz. O que, já? Já, Já tá acabando? Passa muito rápido. Porque você, quando a pessoa tem muita história, tem muito conteúdo, a gente nem percebe o tempo passar, que caramba, eu olhei aqui, caramba, mas ainda temos alguns minutinhos finais. Nesses minutinhos finais, eu quero que você fale mais uma vez aí do seu trabalho, de cursos online, do seu livro, onde que as pessoas podem te encontrar nesse momento agora. Está todo mundo no mundo virtual, online, né? Porque você também faz esse trabalho de mentoria, de discussão, né? Nós temos locutores aqui na live, temos pessoas que também possam ter algum interesse, então fale um pouquinho mais disso também. Eu sou locutor, igual eu te falei, inclusive hoje à tarde eu estava gravando, eu estou fazendo um trabalho assim grande, gigante, que é de uma... não é uma dublagem, mas é como se fosse. É uma pessoa italiana e ele está dando um curso online e eu sou a voz dele aqui no Brasil. Achei bem bacana, bem legal. Então, assim, vai ser um trabalho assim para muitos meses, mas tudo bem, beleza. Então, assim, muitas vezes a pessoa que está nos assistindo tem interesse, se estiver vendo ao vivo ou gravado, em fazer uma mentoria, ou melhorar, ou falar bem agora, pode procurar o Jax, pode me procurar. Tem o meu site, que é o andersonveloso.com.br, andersonveloso.com.br. Lá no site você vai solicitar o meu livro, se você tiver interesse em conhecer o que tem aqui no Fale Bem Agora, ou Cale-se para Sempre. Tem, inclusive, sobre a minha mentoria, que nessa época de pandemia eu realmente comecei a trabalhar mais virtualmente, ajudando pessoas, porque em vários lugares as pessoas querem aprender, então que elas tenham essa possibilidade de fazer exatamente isso. Conhecer tudo que precisa para encantar todas as plateias. Então, através do meu site, andersonveloso.com.br, você pode me acompanhar, tem o meu Instagram lá em cima, se você estiver nos assistindo agora, ó, vai lá, Adriana Albuquerque está aí, ó, que espetáculo. Adriana, se você ainda não me segue, lá em cima, a minha fotinha junto com o Jax lá, que você vai fazer parte, então, da minha vida e vai receber várias dicas, vários conteúdos interessantes. E eu agradeço, Jax, claro, deixando sempre claro que é importante a gente aproveitar esse momento, não desse de pandemia, estou falando esse momento que está passando rápido, independente se você está ou não, muito tempo sem fazer alguma coisa na sua casa, mas o tempo passa rápido. Então está na hora de você fazer, porque senão pode ficar para trás. Aí quando você acordar pode ser tarde. É verdade, com certeza, Anderson. Quero te agradecer imensamente por esta live, porque eu sabia que nós íamos começar essa semana de comunicação impactante, comunicadores impactantes, lá em cima, com Alto Astral, porque nós temos esse contato já há algum tempo, nós participamos de um grupo de Mastermind, eu e Anderson, todos por um, já tem mais de 5 anos aí, e todos os dias nós estamos lá, um dando feedback para o outro, o que um precisa e tudo mais. Isso é muito bom, gente. Então, a minha dica X aqui para o final, busque estar do lado de pessoas que possam fazer você sempre alguém melhor. Pode ser, não vá se impressionar, porque é meu concorrente, nada disso. É alguém que vai
aprender com você, que vai te ensinar, enfim, que vai estar do seu lado para agregar. Isso é muito importante. E Anderson Veloso é uma dessas figuras. Estivemos juntos pela primeira... A gente já se conhece há muitos anos, mas a gente esteve junto pela primeira vez no ano passado, no evento de palestrantes da KLA, não foi? Isso, foi em agosto, não foi, Anderson? Acho que foi em agosto. Foi em agosto, é. E foi muito massa, que como a gente já troca ideias há muitos anos, quando a gente se encontrou pessoalmente, parecia que são amigos ainda de infância. Foi muito gostoso o nosso bate-papo, a nossa viagem, os casos que aconteceram. Tá gravado. O restaurante está no canal do Anderson. O que aconteceu no restaurante lá, depois vocês vão saber. Qual é o nome do canal do YouTube, Anderson? Anderson Veloso Vídeo. Ô, gente, vai lá, dá um ok, ó, curtir lá, que eu preciso aumentar o meu canal também. Enderson Veloso Vídeo. Tem muita coisa bacana lá que vale a pena. E vai ter essa história nossa lá que a gente viveu no restaurante que entrou para a minha história. Vai estar no meu próximo livro, Comunicação X da Questão. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Deixa eu mandar um alô aqui para Brasília, Ansioflix. Gente, aqui, ó, a menina está falando aqui. Jax, eu só queria passar uma semana de convívio com você. Ia sugar o máximo que podia. Não sou muito bom em comunicação. Siga Anderson Veloso também. O Anderson dá dicas diárias. Ele tem um vídeo, tem canais lá com muitas dicas. Eu agradeço também, Nai. Um beijo para o Rio de Janeiro, Rangel, aqui Rio de Janeiro na área. Tem aqui Fortaleza também que está na área. Nova Russas também com o Romulo. Tem gente aqui de Minas, Brasília, Teresina, Timon, São Luís. O Brasil inteiro é o leste, oeste, norte a sul. Todo mundo ligadinho aqui com a gente. Então, Anderson, desejo muito sucesso para você. Foi muito massa o nosso bate-papo. Pena que nós já estamos quase encerrando aqui a nossa conversa. Mas, gente, é fácil encontrar o Anderson. Nas redes sociais, Anderson Veloso Palestrante. YouTube, é Anderson Veloso Vídeos, não é isso? Vídeo. No canal é andersonveloso.com.br, onde você vai saber mais informações aí sobre o livro, sobre mentorias também, ele trabalha com mentorias, sobre palestra, locução, tem gente aí que trabalha com locução, você pode trabalhar também nesse sentido. Olha o Luciano Machado chegando aí, mais um do Mastermind do nosso lado. Nosso amigo esse é garantido na área das vendas. E precisa, a gente falou aqui um pouquinho de vendas, Luciano, e as vendas, elas estão focadas no nosso tema, no FBA, na comunicação, no método X, que é você exatamente convencer o teu cliente a usar o teu serviço, a comprar o teu produto. Então, você precisa, gente, da boa comunicação. Independente da tua área. Hoje à tarde eu falava para um grupo de professores numa live, porque tem muita gente aí que está perdido, sem saber como fazer, então precisa também se comunicar. Você precisa se comunicar para vender, para se relacionar, para se vender, para trocar ideias, para fazer bons amigos. Tudo precisa da comunicação, porque ela é o X da questão. Só está faltando a gente fazer um trabalho juntos. Ainda eu e Anderson ainda não tivemos, dividimos o pau. Porque quando nós estivemos em Santa Catarina em 2017, ele não foi. Faltou você lá em Santa Catarina. Aguarde. Vamos ter aí o Todos por Um ao vivo novamente em breve, com fé em Deus, aí depois passando essa pandemia, e a gente vai se reencontrar. Então, Anderson, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Valeu mesmo pela live, pelas ideias. Vou já colocar aqui, compartilhar com a galera, com meus grupos, o que você falou, um pequeno resumo. Seu método FBA é show, sensacional. E por isso que você faz sucesso no Brasil, por isso que seu livro é um best-seller. Obrigado, querido. Queria mandar um beijo também para o Alexandre, que está aí também, uma amigona minha aqui de BH, para o Luciano, para a Adriana, enfim, todo mundo que esteve comigo, que nem que fosse um pouquinho assim, né? Algum pouquinho, mas também fica gravado para que a gente possa ver e rever várias. Eu faço muito isso, sabia, Jax? Eu gosto muito de ver e rever. Aliás, está aí uma dica X. Mande áudio e ouça depois. Porque, de repente, você fala alguma coisa, por exemplo, eu acabei de falar uma coisa que seja, não sei o quê, eu acho que eu errei, que depois eu vou ouvir o que eu falei, opa, então eu vou corrigir para não fazer de novo. Somos humanos, mas a gente está aqui para errar, para acertar, cair, para levantar. E é isso aí, Jax. Obrigado. Show. Gente, faça um print aí na tela. Quem compartilhar vai ganhar um brinde. Olha aí. Ó, que chique, eu vou fazer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Faça o print, marque aí Anderson e
Jax, aê, mais rápido que esse Dex, mais útil que o Dex, mais valioso que o Dex, Jax, Santos pelas X. Valeu, meu amigo, brigadão. Amanhã nós vamos estar com a Nath Pinho, do Rio de Janeiro, que ela vai falar sobre relacionamentos, a comunicação no relacionamento. Como que você pode se comunicar melhor para impactar nos seus relacionamentos. Então, amanhã nós vamos ter a Nath, ela é Master Coach, Master Practitioner em PNL. Na quarta-feira nós vamos ter uma conversa sobre, deixa eu lembrar, na quarta nós vamos falar sobre memorização, vai ser show. Na quinta vai ser sobre palestras, na sexta-feira vai ser sobre marketing pessoal e no sábado, para fechar, medo de falar em público. Então, o nosso tempo acabou, fui, a gente se vê durante toda essa semana de live, sempre às 19h29. Obrigadão, meu povo, valeu, Anderson! Obrigado! Bye! Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 7h29.